fazem. Lituanos e letões fazem, passamos, vamos amar. Os alemães em Berlim Fazem. e também lá em Bonn, em Bombaim. Os hindus acham bom. E francês são muitos gays, Fazem. passamos, vamos amar. Ei, voltamos. Tava passando batom, não foi? Tava me embelezando. Então eu vou retocar o meu também, ó. Ah. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa. Eu sempre tenho mais trabalho com a parte de cima do que a de baixo. A de baixo é mais fácil, ó. Mas a parte de cima vai dar mais trabalho. Aí eu passo um pouquinho na de cima, ó. E depois eu junto, ó. Pra fazer a impressão da de baixo na de cima. Tá vendo? Perfeito. Não é? Claro que o meu não é batom, Demais. o meu é uma pilha, porque eu sou um Android, né? Eu pensei que você fosse um deus. Como assim, Android? Todo dia você me surpreende. Eu sou o que eu quiser, o dia que eu quiser. É engraçado porque uma vez, Eugênia, eu fui num evento de história, foi um evento de história, foi lá em Santo Antônio de Jesus, com uma mesa sobre gênero e sexualidade. E aí, antes da minha fala, duas pesquisadoras chegaram até a ter uma espécie de conflito entre elas, né? Porque entrou um conceito que elas estavam chamando, usando, óbvio, o conceito, que é um conceito que hoje causa problema para um monte de gente, que é o conceito de lugar de fala, né? Ah, E aí, sim. uma dizendo que, nossa, não tem um lugar de fala para falar, a outra dizendo, porque o lugar de fala de tal categoria, elas tinham as camadas de categoria e usando o termo lugar de fala, né? Para definir muito mais o silenciamento do que o próprio lugar de fala, né? Porque, na verdade, Claro. o lugar de fala é um dia. Eu vou fazer uma live um dia só de lugar de fala para causar ainda mais alvoroço, né? Mas geralmente a gente entende o lugar de fala como um não silenciamento, quer dizer, você deixar o outro ter voz, né? Sim. É óbvio que no estudo de psicopatia, a psicóloga, o psiquiatra, o psicólogo ainda são os que precisam construir o dizer sobre aquilo. Quando eu digo lugar de fala, eu estou dizendo que o paciente, a pessoa que sofre do transtorno, ela precisa também ter a voz dela ouvida, a opinião dela, né? E aí, quando a gente usa o lugar de fala, é justamente para dizer que aquele outro que você está tratando, você não pode mais tratar ele como objeto, você tem que tratar ele como sujeito, né? E para nós, historiadores, isso é muito válido. A gente tem que tratar as nossas relações, as nossas pesquisas, não como objeto, mas como sujeito. Né? Um etnólogo, um antropólogo que vai até uma aldeia, estuda os indígenas, volta e diz assim, porque eu acho que Índia é isso, 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 ele está tratando como objeto. Se em um dado momento ele diz, eles me trouxeram tal informação, aprendi a língua para poder entender deles tais dados e informações, eu estou tratando o outro como sujeito. Então, o lugar de fala não é de quem é a voz, mas de onde vem o seu discurso. De onde vem o seu discurso? É do outro tratado como objeto, ou seja, o discurso é só seu, ou o seu discurso comunga, dialoga com o outro. Quer dizer, é uma teoria, é um conceito de não silenciamento. Né? Mas às vezes as pessoas usam para silenciamento. Aí era um evento feminista, era um simpósio, uma mesa feminista, e eu estava lá, esse marmanjo branco, heterossexual, né? E aí as meninas já estavam brigando por essa questão do lugar de fala, e era a minha vez de falar. Eu já comecei a cabeça de vai dar merda, porque agora que eu sou o que vai romper com tudo isso que estou dizendo. Só que meu trabalho era sobre corpo, era sobre androides e corpo. Tem uma autora chamada Donna Haraway, que ela lançou na década de 80 um texto chamado Manifesto Ciborgue, em que ela fala que a tecnologia está aí para mudar o corpo e que uma hora a gente vai ter que mudar o corpo, inclusive para além do gênero. E para além do gênero, para além do binário de gênero. Né? Até porque ela diz isso no texto dela, e outros pensadores sobre a questão do corpo falam sobre isso,
de que a gente precisa mudar o nosso corpo, alterar o nosso corpo, para nos dar humanamente, sociologicamente, humanamente, um lugar de vivência. Então, alguém que não tem a perna, a gente não pode dizer, ó, que pena, a natureza decidiu isso por você e você não pode ter uma perna mecânica. Não, a gente vai dar uma perna mecânica. A gente vai possibilitar aquela pessoa, inclusive de escolher se ela quer ou não a perna mecânica. Porque a pessoa pode dizer, não, não quero. Não quero a perna mecânica. Né? Alguém pode pegar Covid e ficar em casa e dizer, olha, eu decidi esperar. e dessa para melhor. Ou usar o aparelho de respiração. Então, a ciência vem para possibilitar a gente a escolha. Né? E aí a gente fazer a escolha contra o outro é sempre um estado de opressão. Né? Então, vamos voltar ao que eu estava falando, eu não me lembro. Alguém pediu para você repetir o nome da autora. É Donna Haraway. Com H, Haraway, e Y no final. A Donna Haraway. Eu recomendo que quando for ler, até me procura depois, porque eu tenho 3 amigas, né? A Lea, que está escrevendo um livro agora sobre pornografia feminista, está organizando o livro, ainda está em aberta a seleção. Quem trabalhar com o tema, procura ela. Né? E a Sabrina Guerra, que é outra também, outra maravilhosa, com quem eu debato essas questões, principalmente relacionadas a gênero, sexualidade, feminismo. Né? Uhum. E nós 3 ficamos assim, toda vez que a gente se fala, e que a gente fala dessa autora, né, o pessoal acha a Judith Butler complicada. O pessoal acha Foucault complicado. Vocês precisam ver a Donna Haraway. A Donna Haraway você tem que ler de novo para saber se ela está usando de metáfora ou se ela está falando realmente daquilo que ela está falando. Então, você lê ela assim, dizendo, caramba, e agora? Então, quem for ler Donna Haraway, eu recomendo que, respira fundo, mas venha divertido nessa, que é uma boa. Né? Mas eu estava falando dos personagens homoeróticos. Você ia falar alguma coisa, me interrompeu. Isso. Ia falar uma coisinha só. Fala. Essa relação da ciência, não é, Sávio? Do poder, do poder da ciência, do lugar do poderoso, do lugar de fala da ciência, né? Como isso também foi prejudicial dentro dessas relações humanas, né? Por exemplo, como a psiquiatria e psicologia massacraram o homossexual dentro do livro de doenças e classificação de doenças, né? Assim, o DSM, por exemplo, que só foi tirado que a homossexualidade, na verdade, era escrito homossexualismo, né? Era doença em 1973. Deixou de ser exatamente uma doença. Mas, nas próximas edições, até o DSM-4, ainda tinha a relação de que existia um probleminha ali dentro daquela sexualidade da pessoa. Ou relacionado ao sofrimento que trazia a sexualidade, mas ainda tinha uma pinceladazinha de algo que precisava de uma atenção, de uma visão diferente de um psiquiatra, né, um olhar médico. E isso hoje, a gente acha que avançou e realmente saiu, hoje não tem mais relação nenhuma de adoecimento em relação ao sexo, mas a todo momento esse discurso precisa ser combatido, porque principalmente dentro dos centros religiosos e mesmo psicólogos dentro desses lugares, eles querem impor a relação de cura, né, de tratamento, quando não existe tratamento para que não é doença. Então a gente precisa também de vez em quando dar um tapa na ciência, né? Peraí. Na verdade, o que acontece é que às vezes eles usam a quantidade de carga de sofrimento. Vamos pensar nesse. Você que é da área, você queria me corrija, por favor. Mas as pessoas estão pensando na carga de sofrimento que essas pessoas que têm uma sexualidade dissidente, o que eu estou chamando de sexualidade dissidente? A sexualidade que vai em desacordo, não é nem com a ciência, não é nem com o conhecimento e não é nem com a ética, mas a sexualidade que vai em desacordo com essa moral conservadora, né? E é engraçado que é um conservadora tão curioso, que assim, é um conservadora do século XIX para cá, porque essas coisas já eram anteriores ao século XIX e muito presentes e às vezes permitidas em outras culturas, né? Antes da chegada dos portugueses aqui, a categoria dos índios, os índios tinham uma categoria para
as pessoas que nasceram em corpo masculino e a alma é feminina, ou em corpo feminino que a alma é masculina. Era uma categoria que os próprios, algumas culturas nativas já tinham determinada, né? Então, na verdade, quando a gente pensa essa tradição, a gente está pensando do século XIX para cá. Quando a gente pensa a norma, está pensando do século XVI, XVII para cá, né? Mas, ó, fala de desenho. Da She-Ra, do Steve Universe, da próxima live. Olha, já estão pedindo a próxima live com animação aí. Inclusive essa é minha filha. Ah, é sua filha? É. Eu não tinha visto ainda na live. Mas, enfim, então, quando a gente está falando isso, e a gente está falando desses transtornos, o que é usado é o quanto de carga de sofrimento que essas pessoas têm. Mas o curioso é que essas pessoas não têm a carga de sofrimento por causa das suas sexualidades. Essas pessoas têm uma carga de sofrimento por causa da sociedade que lhe proíbe, lhe sabota, lhe persegue, lhe violenta. Então, na verdade, quem tem que ser tratado quando alguém tem essa condição é a sociedade, não a pessoa. Então, a pessoa não está doente, é a sociedade que está adoecida. Né? Então, toda vez que tiver cura gay, eu acho que é melhor a gente ter uma cura social, né, contra o preconceito, curar a sociedade do preconceito, da transfobia, da homofobia, dessas coisas todas. A ficção... Sim, diga. Não, é engraçado porque assim, a gente acha que é algo tão distante, né? Assim, nossa, mas hoje está melhor, não sei o quê. Mas quando a gente imagina, por exemplo, a relação com a masturbação, até hoje, né, dentro das igrejas, fala-se que é algo proibido, é algo que não deve acontecer. Quando a gente está falando sobre a apropriação do próprio corpo, algo que você faz, inclusive, na sua intimidade. Então, assim, olha como atravessam violentamente as relações com o próprio corpo. Então, foi isso que eu quis dizer. Que não é uma proibição só com o corpo do outro em relação à homossexualidade. Dentro da heterossexualidade, tu também tem essas proibições morais, entre aspas, e que é assim, incrível porque tá dentro da sua intimidade e muita gente acha que realmente é errado você tocar no próprio corpo e ter um próprio orgasmo. Que coisa estranha, né? Não, e o curioso que é o seguinte, geralmente essas instituições, por isso que elas são mais próximas de ideologia do que as outras, essas instituições dizem o seguinte, olha, gente, é o seguinte, eu acabei de fundar aqui o savionismo, e no savionismo todo mundo tem que fazer ousadia com todo mundo. Eu estou dizendo dentro do savionismo, não é isso? Dentro do savionismo faz. Se você está na rua, não faz porque senão é crime, né? Se você tem uma criança, não faz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que eu já criei uma estrutura que eu quero impor para o resto da sociedade. O grande malefício dessa... Porque alguém pode ficar virgem até os 30 anos esperando se casar, achar o príncipe encantado? Pode, é legítimo. Pode. Se aquela pessoa tem aquilo como uma meta de felicidade, faz aquilo, ótimo. Se a pessoa quer fazer sexo apenas para procriar, tudo bem, você pode, é sua escolha isso. O que não pode é você impor isso aos outros. Né? E aí é óbvio que toda vez que isso é feito com os discursos mais imprecisos que existem, relacionando a homossexualidade, tratando como homossexualismo como doença, ainda relacionando com pedofilia, né? E por aí vai. Então, há várias maneiras da sociedade, inclusive, tentar consertar isso. Vamos pensar nos próprios quadrinhos. Né? O Batman foi acusado em 1945 de ter relações homoeróticas com Robin. Até 1945, eu procurei, as revistas, no máximo, dão a entender uma dubiedade. Sabe aquela coisa que você não dá certeza de que é aquilo, mas também você não dá certeza que poderia não ser. Né? Por exemplo, o Batman está com o Robin fazendo aquela coisa para se bronzear, bronzeamento artificial. Os dois de toalhinha fazendo bronzeamento artificial com uma pessoa, um profissional daquilo, numa área. Se a gente for parar para pensar em 1945, era muito comum que ricos fizessem isso. Né? Principalmente os ricos em si. Junta os três caras ali, estão bebendo. Pega qualquer filme que você tem sobre o período da década de 20, 30,
você vai ver essas coisas. O problema todo é o seguinte, Uhum. aquilo deixa dubiedade. Eles são homoeróticos ou não são? Né? Dois caras dentro de uma sauna. Pode ser só dois caras dentro de uma sauna. Como pode ser uma relação escondida, né, sigilosa, homoerótica. Em 45, eles foram acusados por um psiquiatra chamado Frederic Werth. A partir de 45, as revistas começaram a aumentar a quantidade de dubiedade nas narrativas. Você nunca sabia se era sim ou não, mas está ali. Por que a dubiedade? A dubiedade, primeiro, não assume que o personagem é gay, nunca. Né? Porque estamos falando de uma sociedade sexista e homofóbica. Né? Mas deixa subentendido porque faz com que o público compre para ficar curioso. Né? Em 66 sai a série de TV, em que tem esse jogo de dubiedade, é da estrutura narrativa do período, né? a chamada série camp e tal, não sei o quê. E aí o Batman precisa, né, tanto na série quanto no quadrinho, ganhar uma espécie de plataforma feminina para dizer, olha, ele não é tão gay assim. E aí é inventada a Batwoman, né, que é uma personagem que se apaixona pelo Batman, resolve combater o crime só para tentar casar com o Batman. Né? Ela usa um batom laser, ela tem um pó de blush que faz nuvem de fumaça e tal. E aí, essa personagem é esquecida na década de 70, 80. Na década de 80, o Batman volta a ser um machão, não há necessidade de uma Batwoman, então joga essa personagem de produto para escanteio. O personagem é deixado de escanteio, ninguém usa mais o personagem, até que em 2010, agora, 2000 e tanto, resolvem trazer a personagem de volta. Só que aí os autores da personagem disseram assim, essa personagem era o quê? Ela era um instrumento sexual para condicionar uma ideia de heteronormatividade no Batman. Vocês vão trazer ela de volta agora para quê? A gente vai trazer ela de volta agora para o contrário. Agora essa personagem ela vai ser trazida lésbica. Ela é alguém que não tem nenhuma paixão pelo Batman. Né? Ela combate o crime, mas ela é apaixonada por uma policial. Inclusive, ela é apaixonada por uma policial com quem ela vai se casar. Quer dizer, eu estou tratando agora uma outra relação de normalização da diversidade e não de desigualização da diferença. Uhum. Gostou do jogo de palavras? Porque a gente tem sempre uma ideia, e aí, como eu estava falando do Rafael Grampar ter feito aquela figura... a figura feminina foi sustentada para sustentar a figura masculina. Né? Geralmente, isso acontece Eu com também muita achei gente. linda essa personagem. Né? A Batwoman. A Batwoman é maravilhosa. Né? Infelizmente, quando ela estava no ápice da sua narrativa, para casar com a policial, com tudo direitinho, os autores pediram demissão porque o editor da época proibiu que duas mulheres se casassem. Com o argumento de que não ia deixar duas sapatonas se casarem. Os autores originais abandonaram a série e a série hoje está bem fraquinha. Não toca no assunto. É como se a sexualidade dela nem existisse mais. Né? Quando era um tema de drama dela, porque ela tinha que explicar para outra mulher porque ela estava parecendo toda roxa. Né? Mas aí nós temos outros personagens que têm uma vivência sexual que não necessariamente precisam ser espalhafatosas. Tem um casal de personagens chamado Meia-Noite e Apolo. Meia-Noite é de uma outra editora, mas Meia-Noite é uma versão do Batman. É um cara que se veste de preto, ultra violento, tal, não sei o quê, nanana. E Apolo é um super-herói que vem de outro mundo, aquele com capa, roupa colada, colorida, tal. E eles dois têm uma relação homoerótica, homoafetiva, homossexual. Por que eu estou repetindo homoerótica, homoafetiva, homossexual? Para muitas pessoas, homoafetiva é uma higienização da homossexualidade. Né? O termo parece higienizar. Eles não fazem uma relação homossexual, eles são homoafetivos. É quase uma maneira branda de tratar do tema, mas é um tema, é uma relação homossexual. Né? E homoerótica, como eu falei, por causa daquela relação que a gente tem de dividir a sexualidade entre autoerótica, socioerótica. Dentro da socioerótica tem a heteroerótica, a homoerótica, a bierótica, né? E a aerótica. As pessoas podem escolher não ter relações sexuais, não ter uma vivência com sexo. Isso ser tão normal quanto ter a relação com sexo. Né? Então, a gente precisa, na verdade, é engraçado que a gente está vivendo num tempo agora de pandemia, da ideia de novo normal. A gente precisa voltar aos antigos normais, em que as diferenças fazem parte dessa normalidade. Mas aí a gente vai agora para uma outra categoria. Eu falei de corpo, que é um processo biológico, né? E que a gente viu que é imperfeito, que ele apresenta quando é representado nos quadrinhos. Né? A gente falou de gênero,
que é um processo sociocultural que vai modificar a partir de que história em quadrinho você está lendo, de que época você está lendo, de qual autor ou autora está escrevendo. Que é um processo sociocultural, nós passamos pela orientação sexual, né? Que é um processo, na verdade, agora psicológico, de como construir a sua relação de desejo e afetividade com o outro. E aí vimos quadrinhos que também tratam desse tema. E agora vamos para um outro, que é curiosamente interessante, mas ao mesmo tempo é o que mistura e condiciona todas essas identidades que a gente viu. Identidade. Toda vez que a gente está falando de sexo, gênero, orientação, desejo, vivência de sexualidade, comportamento, nós estamos falando de identidade. E a identidade não é dada pela natureza. Não existe identidade natural. Quando você tem seu cachorrinho, seu gatinho, e você tem mais de um animal, e você diz, nossa, a minha cadela tal, ela é extrovertida. Já a minha cadela tal, ela é raivosa, quietinha no canto dela. A minha terceira cadela é amorosa, carinhosa. Você está dando identidades através de ressignificâncias do comportamento. Nenhum cachorro é todo igual, porque ele socializa as suas relações. Por isso que os animais, no meio da natureza, eles têm mais proximidades entre si do que no meio das relações humanas. Porque nós damos características identitárias, não só para os animais, como para as coisas. Nossa, Eugênia, eu vou fazer o texto para a live naquele computador ali, que está naquela sala, porque esse notebook que eu tenho aqui, ele é temperamental. Eu estou dando identidade para as coisas. E a nossa sexualidade é toda construída em prol da ideia de identidade. E os quadrinhos são fruto da identidade. A ficção em si é um construto identitário. Se você for ver ficção científica em 1930, ficção científica em 1980 e ficção científica hoje, por mais que você aparentemente trate do mesmo tema, você vai usar identidades e questionamentos diferentes para cada um deles. Basta você assistir o filme Metrópolis, depois você assistir Cidade das Sombras e depois você assistir Matrix. 3 filmes que aparentemente falariam da mesma coisa, 3 filmes falando de maneiras bem diferentes das relações humanas, né? Então, quando a gente está falando de quadrinhos, está falando da mesma coisa. Um quadrinho da década de 40 é diferente do quadrinho de hoje em dia. E essas sexualidades, essas vivências, elas também vão se transformar à medida que elas são frutos, reflexos da nossa sociedade. Se você tem uma sociedade mais igualitária, que respeita as pessoas pelas suas escolhas de vivências, de amores e de afetos, você tem uma produção ficcional com a pluralidade de amores e afetos. Se você tem uma sociedade ortodoxa, impositiva, que tem a heteronormatividade como a regra imposta, como a ideologia de gênero, você tem uma produção ficcional limitada àquilo. Então, hoje nós temos a diversidade se mostrando cada vez mais, não apenas como algo irrefreável, né? Não temos mais como voltar às antigas maneiras de controle, porque a maneira que nós vivemos, inclusive nossas psicologias individuais, mudou muito, né? Minha área, sua área, a gente não pode já pensar um historiador ou uma psicóloga no século XIX ou início do século XX. Nós trataríamos eles como dentro dos seus devidos espaços temporais, né? Então hoje nós já temos isso. Nós temos a sexualidade, ou sexualidades, ela vai ser todo um processo de construção das nossas identidades. Então eu vou ter quem eu sou a partir da relação de identidade que eu tenho com o meu sexo, essa relação do sexo com o meu gênero, essa relação do gênero com minha orientação sexual e essa orientação com meus comportamentos que eu vou chamar de sexualidades. Então isso vai definir quem eu sou a partir de diversos prismas de categoria. E que todos eles me fazem diferente, mas que não dão possibilidade de eu ser desigual. Alguém que... Um soldado habilidoso, que atira com um sniper, usa faca, sabe jogar bomba, o escambau A4. Ele não é menos soldado por ser gay, ou por ter nascido menina e ter passado por um processo de transgeneridade, transexualidade. Então, na verdade, a sexualidade vai mostrar que, como tudo é construído... Ai, meu Deus, aí vem aquele povo, né? Ai, meu Deus, ele disse que tudo é construído, quer dizer que não tem nada dado.
o que está dado precisa passar pelo filtro da representação para você construir em cima dele, né? Nosso Isso. corpo é dado, mas a compreensão que a gente faz do uso dele é construído. Ah, mas aí tem que levar pela essência do corpo. Então, quando você tiver câncer, não faça quimioterapia. Quando você tiver uma dor de dente, morra de dor, mas não pode com obturação, porque todos esses processos inteligíveis são de alteração e modificação do corpo para a sua saúde física e mental. E se é para a sua saúde física e mental, respeite a saúde física e mental do outro. O nome disso é alteridade. Ou, como alguns, sei lá, digamos que eu sou um religioso cristão, que eu sigo a palavra de Cristo, o nome disso é amor ágape. Se você ama o outro, você não condena a sua saúde mental e nem a sua saúde física. Você não condena o outro. Dar o pão, multiplicar peixes, é impedir que o outro sofra fisicamente. Sofra pelo físico. Então você não pode impor ao outro determinismos biológicos, físicos, anatômicos e depois se dizer cristão. Dá não, viu, nego? Dá não. Ou você é cristão, ou você é ou não é cristão. Ou você é cristão e respeita os outros, ou você não é cristão e não respeita os outros. Eu estou falando isso porque nós vivemos numa sociedade, né, claro, regida pelo judaico-cristianismo. Mas nós vamos ter essas construções de identidade, inclusive em uma categoria que pouco é falada, que é a categoria da própria masculinidade. Eu tive uma live com o Carlos Barros sobre o Wolverine e as camadas de masculinidade que envolvem o Wolverine e que elas independem das escolhas do personagem, da sua sexualidade. Ele continua sendo um herói com garras nas mãos, violento, matador de vilão, quer ele tenha relações homoeróticas, homoafetivas, quer ele não tenha, né, presente nele essas escolhas, esses condicionantes. E a gente vai ter outro personagem que eu falei também numa live, que é o Deadpool, que é muito divertido, porque ele se relaciona com homem, com mulher, se apaixona, ele se relaciona com objeto, com coisa, ele brinca com a própria masculinidade. Pensemos numa questão que aparece no filme do Deadpool. O Deadpool resolve fazer toda data comemorativa sexo com a mulher que ele é apaixonado. Para nós, o Deadpool é um homem cis e a mulher com que ele se apaixona é uma mulher cis também, né? Nós estamos falando agora o que é o cis, para quem entra em pânico com essa palavra. Ai, cis, quer acabar com nós? Não. O cis é só para a gente não usar o termo normal. Quem nasceu com aquele sexo que condiz com o seu gênero, a gente chama de cis. E está em consonância com aquela expectativa que a gente já criou enquanto sociedade. Quem não nasceu com aquela consonância, a gente vai chamar de trans. Então, vamos analisar o Deadpool. Deadpool é um personagem cis, nasceu masculino, está vivendo o seu gênero masculino, né? E a sua sexualidade é heterossexual com uma mulher cis, está ali também, não é isso? Beleza. No filme ele tem várias relações sexuais, cada uma com uma data. Todo mundo lembra, né? Você assistiu? Acho que sim. Eu assisti. Todo mundo lembra. Cada data, não sei o que, ele faz uma posição com a mulher, né? Com a mulher dele. Aí tem um dado momento em que ele, acho que é o dia do movimento feminista, do Dia das Mulheres, uma coisa assim. E aí ele está numa posição que, entendida por nós, construída sexualmente de subalternidade, ele está de 4, e a mulher dele, que é uma mulher, está penetrando ele com consolo. E aí? Já não estamos falando mais de corpo, de sexo enquanto corpo, porque estão usando instrumento de prazer. Mas aí o cara vai que toma um Viagra, né, também está usando um elemento não corpóreo para o seu condicionante de potencialidade sexual. Ou alguém que usa um anel, ou alguém que usa vibrador, ou alguém que usa o dedo, ou alguém que usa a imaginação. Se você está usando a imaginação para se masturbar para aquela gostosa que você viu no Instagram, eu sinto lhe dizer, mas isso também não é mais corpo, né? É mente. Então Deadpool está naquela situação em que o corpo não tem mais significado ali.
é só mais um meio por onde ele vai condicionar o uso de outros elementos para ter prazer. Gênero, ainda é um homem e uma mulher ali? Ainda são um Por que homem e uma não? mulher, condicionados pela relação do corpo, representados pelo seu binarismo específico, mas que estão vivendo uma relação heterossexual. Não é um homem e uma mulher ali? Não é? Sim. Um homem e uma mulher. Mas o homem está sendo penetrado. A relação agora é homossexual? Eu acho que não. Se essa relação fosse homossexual, não tinha lógica ser uma mulher que está ali. Aí alguém diria, ah, mas a mulher está fazendo um papel de homem. De novo, estamos falando de gênero e não mais de corpo, né? O Isso. papel que cada um tem que ter dentro das suas condicionantes de relações sexuais. E aí nós estamos de novo hierarquizando os papéis. Por que de 4 necessariamente é subalterno? E quem está penetrando necessariamente é o que tem o poder sobre a mão. Estamos sendo de novo falocêntricos, machistas, heteronormativos. Né? Então, na verdade, a relação ali continua hétero. Porque, na verdade, o seu condicionante, e é muito curioso, porque muitos homens que se entendem por hétero, está numa relação com uma mulher, e aí a mulher, naquele dado momento, vai fazer uma técnica indiana chamada fio terra, e o cara entra em pânico. O pânico dele é se, naquele exato momento, que aquela prática comportamental está alterando o condicionante de sexualidade dele. Mas o condicionante de sexualidade dele é psicológico e tem a ver com quem ele se interessa, através de um conjunto de signos que não são necessariamente comportamento. Então, na verdade, a relação ainda é heterossexual. Pode Mas não olha, ser normativa mais, porque nós estamos fugindo da ideia de norma. E a ideia de como condicionamos nosso sexo. Porque existe uma outra coisa muito perversa que o próprio machismo faz com o homem. E eu vou lhe dizer qual é. O machismo ensinou que vocês, mulheres, vocês têm um mapa sortido de áreas erógenas e interações com o corpo. E que nós, homens, precisamos ser condicionados pelo machismo, aquele mesmo que o feminismo está combatendo. Nós somos condicionados pelo machismo a potencializar toda a nossa sexualidade no nosso falo. Então, o pênis é a fonte condicionante, centro de toda a nossa sexualidade. E aí a gente perde de vivências múltiplas e maravilhosas, porque a gente já está com um condicionante ali na cabeça de que sexo só é sexo se tiver um pau e que estiver penetrando em uma mulher ou em alguém. Fazendo isso, a gente abre mão de todo o restante do mapeamento sexual do corpo masculino em prol do pênis. E fazendo isso, a gente condiciona a imagem sexual masculina de que o sexo necessariamente precisa ser uma invasão penetrativa e de poder. Então, o falo é uma espécie de espada, machado, porrete, que a gente tem que invadir o terreno, a gente tem que explorar e tomar por posse. E aí a gente cria um condicionante também perverso em cima da própria masculinidade. Tamanho de pênis, quantidade de ereção, potência, dureza e quantidade de tempo. Ou seja, a gente está criando no próprio homem, através do condicionante machista de ideologia de gênero que a gente chama de machismo, a ideia de que a sexualidade ela precisa ser uma força, e aí eu vou ser bem Donna Haraway agora, uma força militar, em que o falo é uma arma, em que a gente só precisa se objetificar nele, e ele é o condicionante de todas as coisas. Aí imagine um homem que tem problema de ereção. É óbvio que nasce rapidinho um remédio para isso. Agora, para o controle de natalidade da mulher, não existe, porque os corpos de vocês não podem ser livres para vocês, mas os nossos corpos masculinos precisam ser condicionados pela nossa vivência. Então, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vivência, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de um monte de outras circunstâncias, inclusive numa saúde não tratada de alguém em condicionantes sexuais, a pandemia está deixando um monte de gente louca, porque está sem transar. E a gente está vendo o quanto que a sexualidade ela é um aspecto de grande importância para a saúde mental dos indivíduos. Né? Olha, estão falando ali...
coisa do pênis é muito problemática, mexe muito com a cabeça dos homens, psicologicamente, emocionalmente, sim, inclusive com o tamanho do pênis, com a aparência do pênis, com a quantidade que ele se mantém vigoroso. Quer dizer, inclusive da seguinte forma, o cara pensa que por ele estar com o pênis não preparado para o coito, o sexo está acabado. Ele não entende de que há outras vivências de afetividade, de prazeres, de troca de prazeres, que não o pênis e a penetração. Né? E aí o cara fica condicionado a cabeça dele fica naquilo. E aí a cabeça dele fica naquilo, deixando ele confuso toda vez que esse condicionante é questionado. Ele está sentindo um prazer que não é pelo pênis. E agora? Isso é um prazer masculino, já que o prazer masculino é falocêntrico, né? Então nós vamos ter muita confusão. Eu me lembro que eu fiz um texto uma vez sobre personagens nos quadrinhos que mudaram o gênero, mudaram seu sexo. Né? A gente tem uma série chamada Legião dos Super-Heróis, que conta como se fosse um super-herói lá no século 30, ou seja, muitos anos ainda mais da frente, já passaram até do Covid. Nesse século 30 tem uma policial chamada Shivang Erin. Ela é uma personagem que se relaciona com um cara, tão apaixonados, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí ele resolve desvendar o passado dela e ele descobre que ela nasceu menino. E aí ele entra, isso num quadrinho de 1978. Ele entra em confusão porque ele não sabe mais se ele é hétero ou gay, ou se ele ama ela ou não, porque ela tomou uma droga na época, no século 30, tem uma droga chamada Profen, que a pessoa muda de sexo de um dia para o outro. E aí ele está em confusão com isso. E o quadrinho vai tratar, óbvio, através da ficção, através da alegoria desses condicionantes, mas ele está tratando de questões que envolvem transexualidade e transgenerilidade. Né? Tem um outro quadrinho também, saiu encadernado, e até um mais famoso, chamado Camelot 3000. Camelot 3000 conta a história do rei Arthur e toda aquela sua turma, que lá da Idade Média, eles morreram na Idade Média, e eles reencarnaram, eles vieram para a nossa realidade, na verdade para o ano 3000, eles vieram para o ano 3000, reencarnados em outros corpos. Então o rei Arthur levanta da tumba e começa a procurar as almas que estão escondidas em outros corpos da sua tábua redonda. E aí ele encontra cada um desses membros. Um que era branco é negro, o outro que era humano é uma espécie de monstro. Quer dizer, ele vai encontrando e as pessoas estão mudadas. Né? E aí tem um casal de personagens, que é um casal de personagens ali do romantismo medieval, que é Tristão e Isolda. Né? Tristão e Isolda, do mito de Tristão e Isolda, é um casal romântico que se apaixona, aquela coisa toda. E aí quem quiser saber mais sobre isso, vai na live sobre mundo medieval, essas coisas. Acho que eu tenho uma live de tempo tendo sobre isso. Então, Tristão e Isolda reencarnam em duas mulheres. O casal, anteriormente binário, um homem e uma mulher, lá na Idade Média, chegam no ano 3000 e estão cada um em um corpo de uma mulher diferente. E aí, Tristão, que está no corpo de uma mulher, começa a questionar que ele não quer ser chamado de Lady, ele quer ser chamado de Sir pelo rei Arthur. E Arthur vai atender o desejo do seu antigo cavaleiro e chama ele e não de ela. Né? Mas é óbvio que tem um personagem que não aceita de maneira alguma chamar uma mulher de ele. E aí a confusão está feita dessa história em quadrinho. Se é curioso, dá para procurar Camelot 3000. Não é uma história maravilhosa, não, mas tem umas coisas muito, muito curiosas e interessantes. Né? Eles evitam dar bebida para Tristão quando Tristão está reencarnado, porque eles dizem que a bebida, álcool, é uma beberagem masculina para a Idade Média. Né? Basta você ir qualquer hoje não, porque está em Covid, está em pandemia, mas basta ir em qualquer botequinho, você vai ver uma quantidade muito bela de mulheres tomando suas cervejinhas. Né? Quem é mulher aí que bebe, bota coraçãozinho para a gente ver a quantidade de mulheres que bebem. Né? Inclusive, o personagem chega a presentear Tristão com um vestido, dizendo, olha, já que você é desse corpo, você tem que usar a roupa de acordo com o seu sexo. Gente, roupa não é feita para o sexo. Roupa é feita para controlar os sexos das pessoas. Porque pênis não precisa de calça. E vagina não precisa de saia. Na verdade, pênis e vagina nem precisam das coisas. Cueca e calçola foram inventadas justamente para condicionar pênis e vagina e não o contrário. Né? Nós não nascemos, né, para essas condições de roupa. A Mulher Maravilha, tem um quadrinho da Mulher Maravilha
em que ela está casando, ela é Tem um convidada por monte um de casal de coração, mulheres. sabe? Ah, eu vi Você um monte de precisa ver um monte de coraçãozinho aí, coração. tudo cachaceira. Olha a É, Jéssica ali, ó, cachaceira, tudo cachaceira. gente, Tô vendo você. quando Aí, ó, for, quando eu tudo. for em Salvador e acabar a pandemia, a gente faz uma live dessa ao vivo, num bar. Ao vivo no boteco. No Você boteco. A gente vai topa? escolher um boteco, topa. A gente vai fazer ao vivo em boteco, com mulher bebendo, né? E eu vou contar isso da beberagem masculina. Tem uma história da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha é convidada por duas mulheres para celebrar o casamento delas. As mulheres estão casando. No período que a revista foi feita, estava o debate sobre casamento entre pessoas de mesmo sexo nos Estados Unidos. E os autores da Mulher Maravilha decidiram que a Mulher Maravilha ia celebrar um casamento entre duas mulheres. Ela celebra o Isso casamento entre as duas agora, né? mulheres. Nessa década, não é? 2000 e 2010, por agora, por agora. Mas ela já questionava as normas desde a década de 40. Os quadrinhos originais da Mulher Maravilha, ela questiona um monte de coisa. E aí a Mulher Maravilha está falando, ela celebra o casamento das mulheres, as mulheres ficam felizes, tiram foto com a Mulher Maravilha e ela vai embora. Quando ela está saindo, quem encontra a Mulher Maravilha é Clark Kent, na verdade, o Super-Homem. Né? O Super-Homem encontra a Mulher Maravilha e questiona ela: nossa, Diana, como você é moderninha, você participando de um casamento gay. E aí a Mulher Maravilha dá uma resposta maravilhosa. Ela diz assim: Clark, do lugar de onde eu vim, uma ilha toda feita de mulheres, para nós não existe casamento gay. Para nós só existe casamento. Em que duas pessoas se amam. Elas não precisam, né, ter esse condicionante. Porque, na verdade, casamento gay é um condicionante de que o outro casamento é tido por normal. Porque ninguém diz assim: nossa, vai ter um casamento? Casamento hétero? Olha, eu quero ir no casamento hétero. Nunca mais fui no casamento. Gente, nunca mais fui no casamento hétero. Então, Ainda casam? hétero casa. Gente, ainda tem hétero. Então, na verdade, essa revista brinca com essa coisa dos signos e de onde vem esse lugar dos condicionantes de sexualidade, né? Que vai estar atrelado a todo um processo de dissipação, de ampliação das nossas vivências. E cada vez mais que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente é mais respeitoso com os outros, a gente é mais altruísta, a gente é mais complacente com as outras vivências. Porque as coisas são debatidas, são postas na mesa e debatidas para a gente chegar num consenso de felicidade e de contemplação humana. Quando o contrário, e aí a gente escapa até da ficção, quando o contrário, toda vez que a gente tem a ignorância guiando os nossos condicionantes sociais, a gente impõe ao outro a maneira que a gente pensa que é a verdade. E a maneira que pensa a verdade não debatida. Já reparou? Nunca é debatido a questão. Isso. A questão já é tida por errada, imposta Isso. e perseguida. Né? E aí você vai ter todos os discursos que parecem discursos benevolentes pelas crianças, pelo pobre, pelo sei lá o que for, para justificar as desigualdades. E aí a gente precisa entender que diferença, nós sermos diferentes, nunca pode ser justificativa para as nossas desigualdades. Porque o inverso de diferença é indiferença. Se a pessoa é diferente e o outro é indiferente, o outro está nem aí para as questões que nos façam diferenciados. Mas a desigualdade não é a inversão da diferença. A desigualdade é a inversão da igualdade. E a igualdade, ela não se opõe à diferença. A igualdade é quando os diferentes têm as mesmas possibilidades de viver suas diferenças. A desigualdade, ela é sempre hierarquia, enquanto a diferença, ela é sempre pluralidade. A diferença é uma riqueza. Lindo! Que lindo! E a desigualdade é uma pobreza ética e moral. Então, que façamos desses ensaios com a ficção, com os super-heróis, com filme como Matrix, com seja lá o que for, inclusive com narrativas míticas da Grécia Antiga, inclusive com as próprias narrativas metafóricas e alegóricas dos condicionantes religiosos, a gente pensar o quanto que a gente tem que combater a desigualdade e nunca a diferença. A diferença deve ser valorizada, respeitada. E aí tem, para eu fechar, que eu falo pelos cotovelos, né? Os quadrinhos dos X-Men sempre foram uma alegoria muito pertinente para falar de raça. Nós estamos falando bastante de raça quando a gente está falando dos mutantes
nos quadrinhos dos X-Men, né? A perseguição toda, aquela coisa toda. Quando a gente está falando dos X-Men, nos filmes que saíram recentemente, principalmente na primeira trilogia, nós estamos falando também de sexualidades. Porque aqueles mutantes, o diferente é perseguido com discursos de desigual. Então, nunca esse diferente, porque um indivíduo nasceu azul, o outro nasceu com asas, a gente está questionando essas diferenças. E a gente, que eu digo, dentro dessa ficção dos X-Men. A gente está mostrando que os signos da diferença, né, eles são usados para justificar o ódio, justificar a desigualdade, justificar o preconceito. O preconceito ele é justamente isso. E o preconceito é a não compreensão da desigualdade, da diferença. Ele é a aceitação da desigualdade. Por isso que a gente tem que combater o machismo, porque ele é uma diferença, ele é uma desigualdade, ele não é a diferença. Diferenças são homens e mulheres. Homem sobre mulher é desigualdade. As raças são diferentes e é maravilhoso a gente ter uma quantidade enorme de raças. A desigualdade está em dizer que existem raças inferiores e outras superiores. Né? Então eu espero que tenha sido divertido esse bate-papo. Bate-papo não, né? Que eu falei mais do que tudo, pelos cotovelos. Né? Quase não deixei você falar, Eugênia. Né? Quase não me deixei falar. Eu não mas vou eu espero reclamar, que... não, porque todo mundo amou. Ah, eu adoro também a live. Essas lives todas têm sido minhas terapias, para eu não ficar doido dentro dessa quarentena que está me fazendo sentir falta. Eu tenho sentido falta de coisas, às vezes, banais. Eu tenho sentido falta de abraço. Eu tenho sentido falta de ouvir a voz das pessoas. Então, que essas lives nos sejam oportunas para isso, para a gente se rever, né? Meus amigos, as pessoas com que eu tenho acesso. Né? Ó o Paulão aí, E Paulão. rever você também. Olha o Paulão ali, ó. Soltar beijo para Paulão. Para acabar com essa ideia de que homem não pode mandar beijo para homem. Olha, Paulão. Beijo no cangote, Paulão. Que maravilha. Poxa, gente, eu já falei que Sávio foi o meu muso, né? Inspirador em relação a essas lives, né? Que achei muito legal, assim, essa coisa de aproveitar esse espaço para troca, né? Para troca-troca também. E isso foi muito legal, porque porque eu pude encontrar muita gente. Eu também estava enlouquecendo, assim, em casa, com saudade também. E também porque eu reencontrei, sabe, numa live dessa, né? Então, isso é legal. Mostra que serve para muitas coisas. Por enquanto a gente está nessa fasezinha, a gente vai se ver digitalmente, a gente vai socializar de forma digital. E mais importante, ocupar esses espaços, né, do meio digital, que até então, até antes dos últimos processos reacionários, né, estavam sendo ocupados por charlatões que faziam vídeos, fizeram memes e tudo mais, para transmitir engodos, mentiras, desinformação. Nós estamos passando por um processo de guerra que as pessoas não têm ideia, que é uma guerra ideológica da desinformação, né? Que foi o que fez com que houvesse tantos movimentos de pavor e temor. E aí, espero que lives como essa que a gente faz, na verdade, façam as pessoas criarem coragens intelectuais. Né? As pessoas tenham amabilidade com o outro, e não o contrário. Não estimular exato. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente ainda tem uns minutos para falar uma coisa, assim... Não, calma. Vou falar sobre agosto. Porque tem uma programação muito legal que alguns psicólogos vão trocar comigo, né? Trazer essas narrativas. E a gente vai falar sobre muita coisa, inclusive sobre as questões sociais, entendeu? Manipulação de massa e coisas políticas com o olhar da psicologia, que vai ser muito bom. Então, acho que 5 segundas-feiras de agosto serão com psicólogos e psicólogas. Então, vai ser bem legal também. Quem é a turma da minha tribo que está aí, segue a Eugênia. Quem é da turma da tribo da Eugênia, segue eu. Você lembra aquela conversa de não soltarmos nossas mãos? Ela nunca foi física, ela não era do corpo, ela não era desses condicionantes biologizantes. Ela é daqui. Sim. Então, vamos dar nossas mãos digitais, metafísicas agora. Isso, até porque, como você falou, isso é um movimento político também. A gente está falando sobre coisas que a gente não ouve em qualquer lugar,
numa segunda-feira, muito menos, sabe? E é importante a gente usar esses espaços para isso mesmo. Inclusive, a gente vai falar, a gente, assim, as lives, né? Eu vou falar sobre pornografia também. Eu vi que o pessoal gostou do assunto. Tem Robson Velho, vem falar sobre isso, sobre pornografia, sobre coisas nesse caminho, que é bem interessante. Vou logo dizendo que vai mexer as estruturas, porque ele fala sobre a relação do trabalho, né? Então é bem interessante. E aí é lá para setembro. E você está sempre convidado, você sabe. Ah, pode me chamar sempre. Eu sou arroz de festa. Na verdade, não só para você, para todo mundo de live aí. Me chama, vamos bater papo. Adoro bater papo. É sempre bom contigo, que a gente coloca esses temas em pauta. Com o Carlos Barros é muito legal. A Jane Mila, que acabou de entrar, falei dela mais cedo. Eu não sei se ela entrou, caiu, mas eu vi aparecendo ali. A Jane, a gente vai ver se a gente faz uns com filmes de terror. Então, vamos sempre aproximando nossos grupos, nossos círculos e debatendo as questões. Isso. Mais do que se posicionar, seja lá com que interpretação for, é a gente colocar as pautas e debater elas. Pensar como é que funciona e pensar de forma inteligente as pautas. Isso. Quer a gente negue elas, quer não, mas vamos debater ideias. Né? Vamos condicionar o nosso combate ao que é contra as ideias e não as pessoas. Então, espero ver vocês. O tempo todo é Paulão já falando da gente comer uma tripinha no Conversa Fiada. Assim que passar essa pandemia, que vai passar, né? Vamos resistir a tudo isso. A gente já resistiu a tanta coisa. Se vocês aí que estão ouvindo forem negros, vocês resistiram a tanta coisa. Se forem mulheres, resistiram a tanta coisa. Se forem mulheres negras, resistiram mais ainda a tanta coisa. Então não vai ser uma doença, nem um presidente desgovernado que vai fazer com que a gente perca no final dessas contas, né? Vamos ser super-heróicos aqui e resistir até o final. Vamos mostrar quem é que nós somos no final das contas aqui, né? Gente, brigadão. Por falar nisso, sabe, o chat bombou, viu? Assim, eu vi que as pessoas estavam até no universo paralelo ali já. Muito legal. Eu tento acompanhar, mas eu sou péssimo acompanhando essas letrinhas. Eu peço desculpa em tudo que é live. Velho aí, ó. Velho, é esse jovem velho aí, ó. Ele acabou de entrar, chegou né, atrasado, não vou falar isso. Mas vai ficar salvo aí, né? Uma figura que é bacana também, legal de ser ouvido. E aí é isso, sabe? Obrigada. Vamos esperar o tempo acabar. Eu que agradeço. Só falta um pouquinho. Não, espera! Se não for... Não espera, você fugiu da pergunta de segundas intenções, a primeira. Olha, não vai fazer uma pergunta. Mesmo quero outro. Aí já foi fazer a pergunta. Não fuja. Então. Diga. Qual a pergunta? Você? A primeira. Quando o neon é bom, toda noite é noite de luar? Né? Me deixa sem graça com essa pergunta. Tem que ser noite de luar. Tem que ser noite de luar sempre. Tá certo. E comigo a lua, além de ser cheia, aí você bem aquele louco do signo, eu nem acredito em signo, mas você agora, só porque eu sou leonino. Comigo a lua é cheia e ainda é lua em leão. Tá igual a Jéssica. Qual é a segunda pergunta? Faça. A segunda, acho que você já respondeu. Aquela... Eita, espera aí, para eu não jogar um ato falho aqui. Ato falho. De novo. Aquela mesa redonda que a gente combinou para depois da pandemia está de pé. Tá. Só marcar. Eu fiquei com medo de falar cama redonda. Pronto. Aí você fala isso, o povo tá ouvindo a gente, aí pensa, meu Deus, ali tem coisa escondida, estão marcando, né, descaradagem. Rapaz, vocês são demais. A gente tá marcando coisa pessoal, a gente tá marcando coisa física, pessoal, com todos vocês. Deixem de ser. A Jéssica me chamando de Mavambo, porque eu fiz a pose de Mavambo. Ora essa. Ai, meu Deus, que delícia. Até a próxima live. Eu espero que todos tenham gostado. Se alguém ficou encucado com alguma coisa que eu falei, vai no inbox, me pergunta, enche meu saco, eu respondo. Estou aí para isso. Né? E vamos participar de mais lives. Né? Isso, vamos fazer também, gente. Façam, né? Convidem a gente também. Façam entre si. Façamos. Sidney Magal, me chama que eu vou. Mas, Eugênia, brigadão por tudo. Obrigada. Obrigada também. Um beijão para vocês. Gente, um beijo para todo mundo. Salve essa live.
Ah, sim. Beijo, tchau.